Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas medidas econômicas que alguns governos adotam e que são medidas que dão errado, são medidas que fazem a economia piorar, fazem as pessoas passarem dificuldades. Para que a gente entenda então quais são essas medidas e como e quando elas são adotadas, vamos seguir aqui, nesse esquema que eu mostro aqui cada uma dessas medidas. A primeira medida bastante comum, muito comum de ser adotada aí, principalmente por países de economias socialistas, países em que o governo é protagonista da economia, é o congelamento de preços. Por que o congelamento de preços nunca dá certo e porque ele continua sendo adotado? O congelamento de preços ele impede o mecanismo natural da economia de estabelecer preços conforme a oferta e a demanda. Ou seja, quando o preço de um produto ele está alto demais, é natural então que o consumidor comece a buscar produtos substitutos para esse produto que tem um preço muito elevado, então começa a diminuir a demanda desse produto que está custando caro demais, e ao mesmo tempo um produto que custa caro demais faz com que o lucro, a margem de lucro do empresário que o produz seja maior. Então o preço muito alto vai estimular a empresa que já produz esse produto a produzir mais desse produto, e outras empresas que antes nem pensavam em produzir esse produto passarem a produzir esse produto. Então isso aumenta a oferta. Então se a gente tem um aumento de oferta e uma redução da demanda, naturalmente, sem interferência nenhuma do governo, só por mecanismos de oferta e demanda de mercado, os preços que estavam altos inicialmente, eles costumam se ajustar, ou seja, costuma diminuir, e de tal forma que tanto o lado da oferta e o lado da demanda busquem um equilíbrio e o mercado seja satisfeito tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Então, quando o governo interfere nisso e congela preços, o que costuma acontecer? O empresário fica desestimulado a investir porque ele não tem o lucro que ele deseja, o consumidor vendo o preço congelado, ele fica estimulado a consumir, então vai ter uma demanda cada vez maior e uma oferta cada vez menor, e o efeito final disso é a falta do produto no mercado. Então, em vez de corrigir o problema, o governo piora o problema quando ele congela preços. Então, essa é uma medida que tem sido tentada desde os governos do Império Romano, nunca deu certo, e os governos de tendência socialista continuam adotando essa medida que nunca dá certo. Uma segunda medida que também é errada, uma segunda medida que também causa problema econômico, é a estatização. O que seria a estatização? O governo transformar empresas privadas competitivas em empresas do governo. O governo passa a ser dono dessas empresas. Só que quase sempre quando o governo é dono dessas empresas, alguns cargos nessas empresas com certeza serão cargos políticos, normalmente ligados ao governo do país naquele momento, e, claro, vão existir muitos privilégios, os salários serão muito altos, e no final das contas, isso vai aumentar o gasto do governo com essas empresas. Ele vai tirar dinheiro de outras áreas da economia, da saúde, da educação, para sustentar empresas que muitas vezes são empresas deficitárias, já que se não existe nenhum incentivo para buscar melhoria, para melhorar o processo produtivo, é certo que essa empresa vai ser uma empresa deficitária, o governo vai gastar dinheiro com essa empresa, certamente vai aumentar a dívida pública do país, e o cenário econômico é o pior possível nesse caso. Uma terceira medida comum que os governos adotam e que também é um erro do ponto de vista da economia é aumentar a tributação. O argumento sempre é o mesmo: vamos taxar as grandes fortunas, vamos cobrar impostos cada vez maiores para que a gente possa prover a sociedade com serviços básicos como saúde, educação, segurança e outros. Na verdade, isso não é realidade, isso não acontece, porque os governos vão tributar, o dinheiro acaba indo para outra finalidade, os preços dos produtos vão subir, porque na verdade quando você tributa demais aumenta o custo da empresa e obviamente o preço precisa ser ajustado para mais, diminuem os investimentos dos empresários na economia. Então, no final das contas, a população passa a ter uma inflação maior, a inflação corrói o poder aquisitivo, o poder de compra dessa população, e também gera menos investimentos, portanto a população vai sofrer com a falta de empregos. Então, essa medida que promete o céu acaba criando condições muito ruins para a população. Uma quarta medida importante,
que infelizmente continuam sendo adotadas por governos de tendência socialista é fechar a economia contra a concorrência estrangeira. O argumento é que é preciso proteger empregos e as empresas nacionais. Não há nada mais falso do que isso. Na verdade, quando você fecha a economia de um país contra a concorrência internacional, você desestimula as empresas desse país a buscar melhorias. Né? O consumidor passa a ter um leque menor de produtos que ele possa escolher para o seu consumo. Né? A qualidade dos produtos nacionais tende a piorar, já que não tem a concorrência. Né? E no final das contas os preços também ficam mais altos. Ou seja, o fechamento da economia beneficia alguns grandes empresários, diminui o nível de empreendedorismo no país, né, aumenta preços, prejudica a população. E a última medida que é errada e que também é bastante comum em governos socialistas, governos de esquerda, é o assistencialismo. É aquela ideia de que o governo vai prover tudo o que as pessoas precisam. Na verdade, o governo, para prover todos os serviços que as pessoas precisam, antes ele precisa tributar. Só que ao tributar, ele aumenta o preço dos produtos comuns que as pessoas vão consumir. Na verdade, vai piorar a qualidade de vida das pessoas, porque os preços estarão mais altos, os empresários vão ficar desestimulados a investir, portanto, tem menos empregos na economia, e a população se torna cada vez mais dependente, né, desses governos que adotam essas medidas. Então vejam, aqui nós temos um leque de medidas que infelizmente continuam sendo adotadas, mesmo com um mundo onde tem informação disponível, as pessoas ainda continuam acreditando em promessas vazias desses políticos, né, e infelizmente a economia dos países que adotam, né, essas medidas, nós temos aqui na nossa região, né, países como a Argentina, a Venezuela e até agora recentemente o Chile, que infelizmente adotaram algumas dessas medidas e a economia piorou, a população tem passado dificuldade, tem faltado produto, os preços estão aumentando, a inflação está elevada, o desemprego está maior, ou seja, a população acaba acreditando nas promessas e no final das contas ela acaba pagando, né, muito mais, a qualidade de vida se perde, as pessoas passam dificuldades, as pessoas sofrem, né, e as gerações vão se alternando e infelizmente não tem uma evolução ali da qualidade de vida, da melhoria da situação das pessoas. Então essas são algumas das medidas, né, que esses governos costumam adotar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né, deixem aqui as suas sugestões, deixem aqui as suas perguntas, se inscrevam no canal e a gente volta num próximo vídeo falando um pouco mais de economia. Muito obrigado e até mais.